Vamos direto ao ponto, a gente está aqui para realmente aprender, não estamos aqui para bater papo. Então, vamos lá. O Masterclass, tudo que você precisa saber para se tornar o produtor de estrada. E eu digo o, porque eu não quero que vocês sejam qualquer um, saca? Então, no longo dos anos, do dia a dia, de estar na estrada, acabei descobrindo algumas técnicas, alguns macetes e aprendendo outros na marra e vim mostrar para vocês por que o Masterclass chama tudo que você precisa saber. Não que você vai ser de cara o produtor, mas tudo que você precisa saber, que você precisa aprender, você precisa se especializar e entender esse universo para você se transformar em o produtor. Então, enfim, saí daqui de Campo Grande, já estou na estrada aí há algum tempo, e eu fundei esse programa O Produtor para levar para outros colegas e outras pessoas que têm vontade e querem e acham legal estar esse mundo dos palcos que, quando eu morava aqui em Campo Grande, quando eu era jovem, que daí é da onde tudo começou, do princípio, eu era músico. Eu comecei a tocar com 13 anos, e daí 15 anos, 16 anos, eu já tinha minha bandinha, já tinha minha vontade de fazer sucesso como artista. E eu lembro que existia uma cena no Brasil, na época que eu comecei a gostar, era a época dos Raimundos estarem em alta, na época que o CPM veio logo depois, o Charlie Brown estava alto pra caramba. Enfim, toda a cena do rock do Brasil estava em alta, internacional muito mais, Linkin Park e todos os outros, Nirvana e tal. E eu via muito eles, via muito pela internet, via muito MTV e tal, e eu queria chegar lá. E a vontade de chegar lá começou a fazer assim, o que eu preciso fazer para chegar lá? E assim, não necessariamente a sorte, não, eu sempre pensei em o que eu preciso fazer para chegar lá. E comecei a pesquisar e entender e assistir tudo que a galera fazia. E comecei a entender algumas coisas. Hoje eu entendo, eu vejo o passado e falo, então foi naquela época que eu entendi algumas coisas do que eu buscava e pesquisava. E daí eu tive bandas, enfim, gravei disco, compus, eu me considero um compositor desde aquela época, que a minha banda, os projetos que eu tinha como banda, eu nunca toquei cover, nada de errado com isso, sacou? Só que eu nunca foi a minha motivação. A minha motivação era fazer música própria, ou música inédita, vamos dizer, porque algumas coisas também não eram minhas, mas eu gostava de música própria, música inédita. E me forcei a compor, gostava desse mundo e comecei a compor. Então, eu também me considero compositor. Desde aquela época, começou assim. E daí, logo depois disso, eu vi que os obstáculos e as dificuldades para se tornar um artista eram maiores do que a minha mão podia fazer. Toda a dificuldade era maior daquele momento, era maior do que o que eu podia fazer naquela época. E não dava mais para eu continuar como artista, porque eu realmente precisava ganhar dinheiro. Alguns que são artistas daqui, outros que também querem ser produtores, sabem da dificuldade social, que é a gente escolher esse caminho da música, principalmente por família, os parentes e tudo mais. Então, eu sofri muito também, sofri muito, muito, muito. Hoje, meus pais, até eles lamentam a época que eles me reprimiram, mas passei e cheguei onde eu estou. Mas, na época, foi muito difícil mesmo. Então, eu escolhi ir para a estrada e trabalhar por trás dos palcos. E a produção musical, como eu era músico e artista, foi uma das primeiras produções que eu realmente pude trabalhar. A produção de palco, produção de estrada e todo o resto de produção de set e tudo mais, foi depois. Primeiro foi a produção musical, que eu comecei a trabalhar, tanto porque eu já tinha feito a produção musical dos meus discos, e a gente começou a fazer. Então, algumas das bandas que eu acabei produzindo, está escrito aí, o Bela Chu foi a principal, Curimba, o JP, que é um artista de Dourados, Drama Fox, que é uns meninos daqui de Campo Grande também, que estão em São Paulo, a Soldro, uma banda dos meninos aí também, que nem sei se eles estão nativos ou não, mas enfim. Mas, posteriormente, eu gostei realmente de estar
né, de fazer esse processo de produção, de colocar a mão na massa. Eu sempre fui um cara que gostou de colocar a mão na massa. Desde a minha banda, quando a gente ia tocar nos República da Vida, na época do movimento emo, né, vamos dizer, a gente estava com um projeto, estava bem bacana, a galera gostava do nosso som, e até nisso eu punha a mão na massa. A gente era a única banda que eu ia à tarde passar som, ou que a gente tinha todos os cases dos instrumentos, os cabos, tudo que envolve a produção de uma banda a gente tinha, mas nós mesmos como produtores, né? Então a gente chegava para fazer um show, estava um show redondíssimo, ensaiado. A gente foi a primeira banda que usava VS na época, né? A gente usava clique e tal. Então isso foi na época, foi nossa, né? Que legal, como que é tocar com clique? Mas pô, a gente também tinha o Bolha na batera, o Vitão, tipo, era uma banda ideal, né? Então era muito fácil tecnicamente para a gente trabalhar dessa forma. Mas é só para dizer que eu sempre fui um cara que põe a mão na massa. Quem me conhece sabe que até hoje eu ponho a mão na massa. Não é porque por acaso eu estou em algum palco legal ou por acaso eu estou trabalhando com um artista X nacional que eu vou ficar, né? Não, um produtor ele realmente é aquele cara que põe a mão na massa. É o cara que está sendo pago para pôr a mão na massa, né? Então, esse é uma das grandes coisas das grandes funções que o produtor tem que entender. Hoje a gente encontra, em alguns cenários, algumas pessoas que levam o título de produtor, mas que necessariamente não são um produtor. De repente é um assessor, de repente é um colega do artista, mas o produtor é aquele cara que põe a mão na massa, aquele cara que vai enrolar cabo, é aquele cara que vai carregar, se não tiver o carregador ele vai carregar, enfim, né? E daí, diante disso, eu acabei fazendo outras coisas, dirigindo clipe, produzindo clipes, produzindo DVDs e trabalhando também com a câmera e com a imagem dos artistas, né? Isso foi muito legal, é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, tudo isso que vocês estão vendo, basicamente eu tenho o controle da direção, da luz, da câmera, né, da equipe, de escolher uma equipe. Essa é uma função muito importante nossa de produtor, é você saber escolher a sua equipe, as funções de cada um e saber, puta, esse cara tem essa qualidade, então eu vou chamar ele para fazer isso e conseguir delegar as funções, né, e realmente ficar tranquilo que ele vai resolver o que você precisa fazer. Então, eu já falei aqui algumas das coisas que eu fiz, né, de hold e algumas coisas que eu fiz de produção de palco. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer o produtor Pepato me convidou muitas vezes para fazer produção de palco para ele, algumas vezes para fazer hold dele, ou hold de algum músico, né, da banda, do artista. E fiz grandes DVDs, Maior Maraíza, eu fiz lá de Goiânia, aquela da música do casamento. Enfim, o Henrique Juliano, enfim, de várias coisas. Eu não lembro exatamente dos anos, nem do nome do DVD, porque, graças a Deus, foram muitos. Então, fiz o Bruninho Davi também, enfim. Essa do Thiago York foi muito legal, porque eu, particularmente, sou muito fã do Thiago York e tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele na gravação do DVD da cantora Solange Almeida, que quando ela saiu do Aviões e lançou um DVD. E o Willy Pertines, que estava aqui, que entrou aqui, ele tem uma empresa de sonorização, de captação de áudio para DVD, e ele que estava fazendo essa captação me chamou também para participar desse processo de captação de áudio. Bom, na vida pessoal, quem não me conhece, né, eu sou realmente um cara abençoado. Todo o meu caminho, se a gente for pensar em falar algum testemunho, muitas pessoas sofreram muito, muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas... Cara, graças a Deus eu não passei por nada tão drástico, mas na minha cabeça mesmo, na minha mente, coisa de psicológico. Mas é isso aí, eu sou casado com essa loira maravilhosa que passou aqui, né? Tenho 2 cachorros que eu realmente gosto muito de animal e tal. Sou cristão, levo isso na minha vida e gosto de falar porque isso é de Deus mesmo. Gosto de praticar esporte, enfim, de viajar. Bom, vamos ao que interessa, que é o Masterclass, né? Os pré-requisitos que vocês devem entender que vocês precisam ter, né? Então, a proatividade. Proatividade, quem recebeu o meu e-mail, quem leu o e-mail, pode entender que, cara, você realmente precisa ser um cara
proativo. Se por acaso você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa que tem dificuldade com esse lance de você tomar a iniciativa, você tem que rever o seu pensamento e começar a tomar as iniciativas, saca? Porque o produtor, ele é o cara que tem a proatividade como principal. Ele é um cara... E a proatividade não é aquele cara que é extrovertido, aquele cara que fala muito, aquele cara que dá risada. Não. É um cara que vê a possibilidade dos problemas e já começa a antecipar como ele pode tentar resolver isso. E se ele não tem experiência, ele vai buscar experiência ou técnicas para resolver aquilo. Mas ele consegue prever que vai ter alguma coisa. Ele consegue ver aquele tripé de luz e falar, de repente, acho que aquilo vai cair, eu vou dar um jeito de colocar alguma coisa para não cair. Se passar alguém por aqui, acho que vai arrebentar esse cabo, entendeu? É o cara que ele começa a querer buscar os problemas para resolver de antemão, né? O senso de liderança, é o que eu falei, é uma parada que também dá para trabalhar, também você consegue mudar da sua vida, né? A liderança, ela realmente é você conseguir construir um time e fazer com que esse time entenda quais são as funções de cada um, qual a sua função e que você está ali para servir. Essa é a grande diferença que as pessoas e muitos produtores por aí não entendem. Na época, quando eu comecei a trabalhar, quando eu era hold ou qualquer outro cargo que seria abaixo numa hierarquia de um produtor, eu tive muitos produtores que realmente não sabem o que é ser produtor, que é você estar a serviço da sua equipe. É muito diferente de você mandar na sua equipe, é muito diferente de você, muitas vezes, ir contra a sua equipe. Então, tem produtores que eu conheço pessoalmente, que são produtores que não estão nem aí com a vida daquele outro colega, do músico, ou do hold, ou do técnico de som, e ele simplesmente faz um cronograma, ou faz uma logística pensando somente no artista, ou enfim. Um produtor é aquele cara que ele realmente entende todas as funções e ele vai trabalhar a favor das funções, certo? Então, ele é o cara, sim, é o cara que chega na hora de passar o som, cada um vai, o técnico de som vai lá para a mesa, o hold vai lá para os instrumentos, o carregador, e ele é o cara que, sim, ele vai lá pegar a água, ele vai lá, coloca o hold, tudo bem? Sua água está aqui, o técnico de som, tudo bem? Sua água está aqui, sacou? Ele é o cara que vai trabalhar para a equipe, para a gig que ele está atendendo. E não só o artista. O produtor não é só do artista, onde que ele vai ficar babando o ovo do artista. Sim, o artista é o nosso ponto-chave, sim, mas a sua gig, ela tem que te respeitar. E para te respeitar, você tem que ser um líder. E para você ser um líder, você tem que servir a sua equipe, né? Então, isso é um paradoxo que as pessoas acabam não entendendo e é uma coisa que eu realmente descobri na pele, fazendo isso e vendo que você tem resultados. Quando você atende, você serve a sua equipe te dá retorno, te traz resultados. É onde que você consegue ter grandes resultados e você consegue, né, atingir coisas que você não conseguiria sem uma produção de verdade. Organização, não preciso nem falar, todo o trabalho é isso, mas realmente um produtor ele tem que ser o cara que é o mais organizado da gig, sim. A gente encontra muitos holds que são organizados, muitos técnicos que são muito organizados. Você abre uma maleta de hold, né, você fala assim, caraca, esse cara é organizado, porque tudo está ali. Quem conhece o Bolha, um grande amigo nosso, né, um grande amigo meu, esse cara é um dos caras mais organizados que eu conheço. Porque se você falar assim, mano, você me empresta um carregador, ou você tem uma chave, você tem. Então faz o seguinte, está na minha mochila, no bolso tal, na bag tal, que não sei o que tal. Você vai lá e você acha. Isso é organização, né? Eu sou muito assim também, né? Eu sou muito assim. A chave de casa tem que estar no lugar X. A minha carteira tem que estar no lugar X. Na minha mochila de viagem, as coisas que estão ali, elas estão sempre no mesmo lugar. Para eu otimizar meu tempo, para eu não perder, para se por acaso não está ali, eu falo muito com a minha esposa, mas, cara, se não está ali, é porque aconteceu alguma coisa, porque não existe a possibilidade de eu não ter colocado ali, entendeu? Então, se não está ali, ou você pegou, ou o cachorro pegou, ou alguma coisa aconteceu.
e acaba que a gente vai descobrir. Quando eu vou descobrir, hoje em dia, às vezes, com a demanda de trabalho, é óbvio que acontece uma outra coisa de você esquecer e tudo mais. Mas a organização é imprescindível, sacou? Vocês vão ver quando a gente chegar no cronograma que a organização é a chave do negócio. E a pontualidade. Pontualidade também, o produtor, ele sim é o cara mais pontual. Se você não for pontual, você não vai conseguir liderar a sua equipe, sacou? Se você marcou para estar na recepção do hotel às 14h e chegou 14h, você não está lá, você nunca mais vai conseguir cobrar a sua equipe. Nunca mais. Nunca mais é uma palavra forte, né? Mas é nunca mais. Você nunca mais vai conseguir ter o respeito de você conseguir cobrar esse cara. O hold, ou o artista, ou a banda, ou o músico, qualquer um. Você não vai conseguir, porque a pontualidade é realmente imprescindível para trabalhar como produtor, saca? Então, isso é uma coisa que eu prezo, mas por quê? Porque eu sou um produtor. Se eu fosse realmente somente um homem comum, simples, se eu tivesse outro trabalho, provavelmente eu relevaria várias coisas de pontualidade. Mas, realmente, quando eu estou no meu trabalho, é o meu trabalho, é a pontualidade, ponto. Aconteceu uma ou outra vez de eu não conseguir estar pontual por algum motivo, ou porque muito problema para resolver, e, enfim, você está descendo o elevador, e o elevador não veio no tempo que você imaginou, que você preveu, e você vai, sei lá, fechar a porta do hotel e não está fechando, ou o seu cartão, alguma coisa desse tipo. E aconteceu algumas vezes. E como a equipe te trata é com desprezo. Pelo menos eu, que sempre tive uma regra com a pontualidade, quando eu não atingi, algumas vezes, eu acabei sendo muito chacoteado, né? E, inclusive, devem ter pessoas que não devem nem ter falado, mas devem ter pensado. Então você, sabe? E me cobraram, e realmente é ruim. Então, a gente, como produtor, sim, tem que ser um cara pontual, é uma das prioridades que a gente tem que ter. Eu dividi aqui em 5 etapas do trabalho, né? Não são só essas, mas eu dividi em 5. Vocês receberam um guia. Quem lê o guia pode ver que está muito completo. Ele é basicamente um e-book, né? Dá para entender perfeitamente os passos e quais são as etapas do trabalho. A gente tem a logística, o cronograma, o rider técnico, o mapa de palco, que naturalmente ele vai ser a parte mais essencial e que a gente vai precisar ter muito conhecimento mesmo para resolver e para fazer o nosso artista melhorar. O intuito do meu posicionamento quando eu penso em produção, é uma coisa que eu vou frisar mais no final para vocês, mas eu vou adiantar aqui, é a sua postura. Porque um produtor, ele realmente ele tem um poder nas mãos, com a produção, ele elevar o nível do artista dele. Você consegue entender isso? Não só pela música do artista, não só o artista, não só a carreira do artista, não só o empresário. Nada disso. Se você não tiver nada disso e você só tiver produção de qualidade, você consegue chegar a grandes níveis com o seu artista. A produção, ela tem esse poder. E o produtor em si, cada vez que ele conhece, cada vez que ele sabe, ele tem essa intimidade com a produção e essa vontade, esse desejo, ele consegue fazer o projeto que ele está trabalhando atingir grandes passos, seja ele qualquer projeto, sacou? Então, vou falar um pouco para vocês sobre logística, que é uma das coisas que, necessariamente, quem está num nível mais baixo, vamos dizer, que não viaja, não sai, né, a rolê para fazer uma turnê fora e tudo mais. Mas vocês, sabendo, quando tiver a primeira, vocês vão colher bons frutos, eu tenho certeza absoluta. Que quando vocês forem produtores de algum artista daqui da região, que tiver a oportunidade de fazer shows fora, e você conseguir entregar uma logística, um cronograma, todas essas etapas, ok, não precisa nem ser extraordinário, mas ser ok, vocês vão colher frutos. O seu artista vai colher fruto, o feedback do contratante para você vai ser absurdo, o feedback do seu artista para você como profissional, você mesmo vai olhar no espelho, vai achar legal, enfim.
Transporte aéreo. Transporte aéreo, realmente você tem que saber de algumas etapas. Você tem o check-in das pessoas, você primeiro tem, depende do tipo de produtor que você vai escolher os voos, sacou? Você vai aprovar os voos, escolher isso. Isso é muito importante que você tenha uma pré-produção. Vamos pensar no seguinte, vocês são produtores. Todo mundo aqui é produtor, todo mundo aqui tem um artista e o escritório vendeu um show. O que você faz a primeira coisa? Você pega o dado daquele contratante. E você vai fazer o quê? Qual que é o dia desse show, a cidade, beleza, você vai ligar, ou ligar o WhatsApp, ou e-mail, enfim, cada um tem uma maneira de trabalhar, tá? Isso não é obrigação. Inclusive, quem está recebendo o contratante ou o produtor local, ele tem a maneira dele trabalhar também. Enfim, você tem que descobrir tanto a sua forma de trabalhar, quanto a forma do cara. Se, por acaso, a forma do cara for diferente da sua, você tem que, obrigatoriamente, trabalhar com a forma dele. Porque se você trabalha com a forma dele e o contratante ou o produtor local está tranquilo e num ambiente onde ele gosta de trabalhar, da forma com que ele gosta, você vai conseguir ter resultados, né? Então, você tem várias formas de trabalhar. Enfim, você vai escolher o voo de acordo com... Se for você que tem que pagar, se for o projeto que tem que pagar, você vai também escolher um mais barato. Se você também é sempre viável que você escolha as coisas que têm menos custo, porque você vai favorecer o cliente. Você jogando junto com o cliente vai jogar junto com você. É diferente de grandes artistas que não entendem mais isso. Não, eu quero esse voo e ponto, acabou. Ou seja, ele está fechando as portas para aquele contratante, porque aquele contratante fala assim, meu, qual a diferença? Você vai chegar 30 minutos antes ou 1 hora depois, conta de R$1.000. E tem artista que não abre mão. Ou seja, ele fechou as portas. Você, tem hora que você não vai ficar de mãos atadas. Mas se você tiver a oportunidade, se você conseguir, tiver essa consciência, você consegue, inclusive, falar com o seu artista, convencer o seu artista, provar para ele que, de repente, é um pouco mais legal, ele escolher um voo mais barato, um voo mais em conta, ou, né, de acordo com a logística toda. Então, o transporte aéreo é basicamente isso. Você vai escolher, tem as etapas, as coisas, características do avião, que você vai ter que saber, que isso você vai ter que saber, você vai ter que pesquisar em cada companhia aérea, em relação a despacho de bagagem. É bom você saiba para você orientar. Então, no meu escritório, caso meu, o Hugo trabalhando para o Jetlag, que o Jetlag é o dono dele mesmo. Não tem um escritório que responde para eles. O Jetlag é dono e ele contrata um escritório que faz o que eles querem, contrata o produtor que faz... Entendeu? Eles são dono deles mesmo. Diferente de alguns outros artistas que o escritório que resolve tudo. Então, eles que resolvem. Com isso, muitas vezes eu tenho que orientar. Se você vai comprar esse voo, quando eles recebem, vem um show colocado, o dizer colocado é a forma onde o contratante paga o cachê e ele não quer dor de cabeça, você vai lá, apresenta o seu show e ponto, acabou, vai embora. Ele só vai te colocar o transporte local e vai te atender o camarim. Só. Hotel, transporte, equipamento, tudo é por sua conta, sacou? Beleza, então ele vendeu um show colocado. O artista vai lá e vai... Não, então a gente vai comprar. Muitas vezes, o meu artista, ele não joga para uma agência comprar o voo. Ele mesmo entra no computador e digita o nome de cada um e ele compra o voo para todo mundo. Muitas vezes eles fazem isso e esquecem de comprar a bagagem. Mano, você tem que comprar a bagagem para a gente, porque a gente anda com mais... Não é só uma mala de roupa, a gente tem mala, tem equipamento, tem guitarra, tem as coisas que a gente tem que despachar. Daí a gente orienta eles. Se eu não soubesse, eu ia causar um prejuízo muito grande para eles. Porque eu ia chegar na hora, que daí eu ia ter que saber e comprar uma bagagem. A bagagem na hora é muito mais cara do que a bagagem comprada antes, sacou? E isso vocês vão ter que saber cada vez que acontecer uma ocasião para vocês. Assim como, quanto custa em média um valor de van? Não é aqui, a gente não vai falar sobre isso. Quando você precisar viajar de van, você vai orçar, você vai conhecer os fornecedores e tudo mais. Mas aqui é só para você entender que você precisa saber sobre isso. O transporte terrestre é onde que você vai entender o tipo da banda que você tem, da gig que você vai viajar, se você vai viajar de carro, de van, de ônibus, seja o que for. É muito importante você realmente conhecer a gig, o orçamento que você vai ter e tal. Com isso, você vai atrás, aos poucos você vai conhecer fornecedores.
empresas de transporte para te atender, agências de viagem com menor valor e por aí vai. Com o tempo, vocês vão aprendendo e conhecendo e ficando amigos de fornecedores e o bom relacionamento sempre é a base do sucesso. Então, sempre lembrar que você tem que ter um bom relacionamento com esses fornecedores, porque vai ter dia que você vai ter um orçamento mais baixo e você vai precisar que ele te ajude. Então, você ajuda ele em outras ocasiões e por aí vai, né? E daí a gente tem o transporte local, que basicamente, normalmente, é o contratante que coloca para você. Porém, a gente está falando de Campo Grande também. Campo Grande pode ser que você não tenha, você vai tocar no 21. O 21 não vai pagar uma van para você sair da sua casa, sacou? Então, tem o transporte local. O transporte local é você saber, dentro da sua gig, como que os músicos, o artista vai até o local, como que ele não, onde que ele vai levar o equipamento. No Bela Chu, a gente tinha um escritório que a gente mantinha todos os equipamentos lá no mesmo lugar e a gente ia sair, eu mandava o cronograma, que o cronograma já acontecia desde direto. Que hora que a gente tinha que chegar no escritório, para daí carregar o carro, que era um carro de equipamento só, os outros carros eram dos meninos, e daí a equipe também ia para lá e a gente combinava. Então, isso era logística de transporte local. Então, eu já fazia aí. Então, mesmo aqui em Campo Grande, você tem que entender o transporte local, a logística de transporte local. Os seus artistas, a gente está aqui com Chapa, tem a banda, tem os músicos, tem a galera que vai trabalhar. Quando você sabe no transporte local, não é necessariamente... pode até ser uma coisa mais em off. Ah, como que você vai? Você me dá carona? Não. Mas isso já é a logística de transporte local. Mas se você é um produtor, eu sou o produtor do Chapa. Se eu sou o produtor do Chapa a partir de hoje, todo show, eu já vou entender como que o fulano geralmente vai, se ele tem carro, se ele não tem, se ele vai pegar do pai dele, se ele não, se é de Uber, se não, se for de Uber, esse Uber vai ser descontado do cachê, não, se é pessoal, desconta só do cachê dele, sacou? A gente já tem que saber disso tudo antes para você fazer essa logística de transporte local, que é muito importante. Tanto o chegar quanto o ir embora. Se é numa cidade que você vai fazer show na outra cidade, o transporte local conta tudo, desde que você chega naquela cidade, seja no aeroporto, seja de van, no hotel, enfim, qualquer jeito que você chegar, o que você vai fazer do trabalho lá e a hora que você vai embora. Na cidade local que você não sai para viajar, é a mesma coisa. Então, vocês têm que lembrar e começar a aplicar na realidade de vocês. Se a realidade de vocês é show dentro da cidade somente, então aplica isso de forma organizada. Sacou? De forma de você saber que isso é a logística do transporte local. Então, você vai planejar com o seu artista o horário que ele vai sair, o tempo que ele vai gastar, você vai olhar no GPS o tempo que ele... em Campo Grande já tenho a ideia que eu levo 15 minutos. Ok, então você tem que sair da sua casa a tal horário, porque você tem que chegar a tal horário. E daí o produtor vai lembrar, galera, e aí, fulano, você já saiu da sua casa? Falta 20 para você sair. Por quê? Se você atrasa, vai gerar, enfim, problemas futuros. Hospedagem, né, no caso, na situação local, não tem muito que a gente falar sobre hospedagem, porque cada um está na sua casa, cada um está na casa da namorada, enfim, aonde que você estiver, e isso não vai contar como a parte de hospedagem, né? Somente quando você realmente for viajar, for fazer uma gig longe, que daí você vai ter que entender que a hospedagem conta com você entender qual é o hotel primeiro, saber se esse hotel atende, né, olhar na internet, fotos e tudo mais, aceitar, se aceita o hotel, ok. A maioria das situações é o produtor que aceita ou não o hotel. Não é assim, o cara, é esse hotel e ok, sacou? Mas a minha banda é muito pequena, eu tenho que... Então, beleza, então a sua banda é pequena, você vai aceitar o hotel que ele der, mas você aceita ou não aceita, entendeu? Eu vou ficar... o cara me contratou, eu vou ficar na casa dele, eu vou ficar na casa alugada, enfim, né? Você tem que entender qual é essa hospedagem, aceitar, entender, saber como que vai funcionar para você se preparar. Se você vai ficar na casa de alguém, porque acontecia isso muito num projeto pequeno, acontece isso muito, então você já vai saber, o produtor tem que saber, mano, e aí, será que então a gente... Vamos comprar um papel higiênico, compra um papel higiênico, você tem toalha para todo mundo, você tem aí roupa de cama, você tem colchão para todo mundo, como que é? Eu estou em tantas pessoas, a gente precisa... Sacou? E essa é a logística, é a produção da hospedagem. Isso de qualquer nível. Nível ok, hotel. Qual é a divisão dos quartos?
É essa? Beleza. O quarto, hotel, tudo bem? Fulano, eu sou o produtor da banda tal. Então, tudo bem, eu sou responsável. Eu queria saber se está confirmado. O fulano falou que ia confirmar, ia reservar. Aí, será que está reservado? Está no nome do hóspede, será? Ou está no nome do contratante? Vai entender como que tá. Tá, então beleza, tá. Então são quantos quartos que estão? Então esse, então, ó, confere comigo então o nome, vamos deixar certinho aí. Sacou? No caso meu, Hugo, os meus artistas, o room list é diferenciado. Então eu tenho dois DJs, dois cantores e a equipe técnica, que é um produtor, que sou eu, um produtor técnico, um iluminador e um fotógrafo. Essa é a equipe, sacou? Então nós somos em 8 pessoas. 4 artistas, 2 donos do projeto, mais 2 artistas, que são os 2 cantores. 4 artistas e 4 de equipe técnica. Os dois, os chefes, cada um fica num quarto. Só que ele não fica num quarto single. Ele fica num quarto casal, cama de casal. Porque muitas vezes ele vai com a namorada, ou ele é o outro, que é o Paulinho, que é solteiro, ele vai levar alguém para o quarto. Se o contratante não entender e não reservou isso, vai acontecer como já aconteceu, onde que ele vai, o hotel vai cobrar do meu artista quando ele levou uma menina lá. Não tem que cobrar do meu artista, tem que cobrar do contratante. Então é erro meu. É erro meu que eu não confirmei com o contratante que aquele quarto é um quarto duplo, porque são 2 pessoas. Se ele não levar ninguém, ponto. Mas no contrato dele, no room list dele, e o contratante aceitou, são um quarto duplo, de cama de casal. Aí você vai começar a entender o seu artista. Como que o seu artista funciona do nível que você trabalha. Então, o nível que você trabalha, o IBIS te atende? Ok. Mas o IBIS te atende como? No meu caso, eu não aceito para a minha equipe quarto triplo. Porque eu não vou aceitar um quarto triplo. Como que a gente vai? A gente trabalha a tarde inteira, a gente chega à tarde para passar som, para fazer todo o processo, a gente quase não tem tempo de tomar banho, de usar o banheiro, vou dividir com outro mais 3 caras. Como que vai dar tempo de logística para 3 caras usar o banheiro, tomar banho, escovar dente, se arrumar? Não tem sentido. Eu não aceito quarto triplo. Por quê? Porque eu sou um fresco? Não, porque não dá para cumprir o que precisa. Mas daí você é uma banda pequena, você dá para fazer quarto triplo? Dá, beleza, vai ser os músicos, os artistas, os caras topam, os Bela Shoes, muitas vezes a gente ficou, por quê? Porque os caras iam ficar no hotel a tarde inteira, sacou? A equipe ia lá passar o som, ia voltar, os caras tinham tempo de um dormir, o outro tomar banho, sacou? Tinha condições. Então, beleza, você aceita, você facilita, você faz a função. Ok, alimentação, muito prático, muito fácil, em muitas situações. Você recebe a diária de alimentação, ou você negocia, o escritório negocia, enfim, muitas vezes o produtor, eu sou um produtor que eu não recebo dinheiro na estrada. Não recebo dinheiro na estrada. Se tiver que pagar, eu não recebo dinheiro na estrada. Não sou contador, não sou financeiro, eu não recebo. Mas isso eu já deixei claro para o meu escritório. Então, eles só recebem por depósito. A diária de alimentação eu posso receber. Porque a diária de alimentação eu recebo, dou para cada um vai lá, se vira e come na hora que quiser. Porém, a obrigação do produtor saber que a equipe tem que comer e perguntar, não você impor, esse aqui é o horário de comida, vai lá, o restaurante é tal, vai ter que ser nesse restaurante. Não. Galera, é isso, não sei o que, tal, faz um cronograma. Esse horário dá para vocês comerem? Quer comer nesse horário? O que vocês querem fazer? Quer dormir? Quer comer? Porque o cara às vezes quer dormir, não quer comer. O tanto que você come é diferente do tanto que eu como, a quantidade que você de vezes que você come, aonde você quer comer, às vezes você quer comer carne, o outro quer comer sanduíche, sacou? Se você tem uma diária, você entende um pouco, não é obrigação do produtor nem da van atender cada um da equipe, levar cada um num lugar para comer, não é obrigação, isso na verdade não funciona, não rola. Simplesmente é assim, beleza, você quer comer, beleza, vai lá a hora que você quiser, o cara pede no hotel mesmo, ou pede no iFood, sei lá, se vira. Cronograma. Bom, cronograma basicamente são os horários, que hora que você chega, que hora que você sai, que hora que você passa som, que hora que você volta, que hora que, entendeu? É o cronograma mesmo, e eu vou mostrar 2 exemplos de como você pode montar esse cronograma. Eu gosto de montar um cronograma totalmente detalhado, que eu vou colocar. Eu sempre coloco o horário,
Porque eu penso como que o cérebro interpreta. O cérebro interpreta, primeiro você precisa saber o horário, depois o que você vai fazer. Não o que você vai fazer em qual horário. Né? Então, eu coloco o horário e o que vai acontecer naquele horário. Às vezes, eu coloco o horário de tal a tal horário e o que vai acontecer. Ou seja, se eu coloco de tal a tal horário, significa que aquele horário é ponto. Não tem como passar, não tem como mudar. A passagem de som foi marcada com o produtor local, com a empresa de som, que é das 2 às 4, então eu coloco lá, 14 às 16, passagem de som. Por quê? Porque não pode mudar aquele horário, a gente só tem aquele horário. Festival é assim. Então eu coloco já para o cara entender, para a equipe entender que é aquele horário. Todo mundo vai se programar. O cronograma é muito importante, é muito legal para a gig funcionar. E você consegue ter uma liberdade, tanto você quanto a sua equipe, seu artista, consegue ter uma liberdade do que ele vai fazer fora dos compromissos que ele tem. Sacou? Então, eu tenho um primeiro exemplo aqui, que é um exemplo que eu mando para a equipe. O meu processo, o meu projeto, a equipe não tem nada a ver com os artistas. Sacou? Então, a galera da equipe tem uma van para a equipe, que tem os horários da equipe, e os artistas têm o carro do artista, que tem os horários dos artistas. Sacou? Então, eu coloco lá cronograma, né, a banda que eu estou trabalhando, e o carro que eu vou fazer, o tipo de carro que eu vou fazer, coloco a cidade e a data, porque como eu anoto no meu bloco de notas, para eu ficar mais fácil e também quem for receber, lembrar, porque eu faço várias datas. Né, então, eu mando um cronograma de várias datas. Né, a gente vai sair na sexta, tem show sexta, sábado e domingo. Manda o cronograma da sexta, do sábado e domingo. Sacou? Quando ele quiser lembrar, ele vai lá olhar, ele vai por qual que é a cidade e o dia, sacou? Aí eu coloco qual que é o hotel, tanto para facilitar a minha vida, né, para eu entender, lembrar qual que é o endereço, porque eu vou mandar para o motorista local também, então ele vai saber qual que é o endereço e tudo mais, o lugar do evento, né, onde que é e tudo mais, e eu coloco o número do voo, qual é o voo, para o próprio motorista entender também e conseguir pesquisar para ver se está atrasado ou não, enfim, mesmo eu falando o horário para ele, eu funciono assim. Então, eu coloco aqui, ó, isso que foi um show em Curitiba, no dia do jogo do Brasil, que o Brasil perdeu. A gente foi fazer lá um show da Brahma, que era o Arena N1, que era no estádio de um time lá, eu não lembro o nome do time. Então, a gente chegava às 8 horas da manhã, né? Então, 8 horas da manhã, chegada a equipe no aeroporto e a gente vai direto para o hotel tomar café da manhã. A gente não ia dormir naquele hotel. Então, eu já combinei com o hotel que, como eu não ia dormir, eu não ia tomar o café da manhã do outro dia, e eu chegava muito cedo, eu não tomei café da manhã em casa. Porque se eu chego 8 horas em Curitiba, provavelmente eu decolei de São Paulo às 7 da manhã. Se eu decolei às 7 da manhã de São Paulo, eu embarquei 6h20, que são 40 minutos antes. Se eu embarquei 6h20, eu cheguei 6 horas da manhã. Se eu cheguei 6 horas da manhã, eu saí de casa 5h15 da manhã. Se eu saí 5h15 da manhã, eu acordei 4 horas da manhã. Então, eu não tomei café. Sacou? E é o meu cronograma. Eu faço esse meu cronograma, para mim, e eu não coloco um cronograma para a minha equipe, que hora que ele tem que acordar, que hora que ele tem... Não. Ele já recebe, ele já sabe que o voo é 7 horas, o embarque é 6h20, e eu já marquei com a equipe dentro de um grupo do WhatsApp, 6 horas a gente lá no check-in, porque a gente precisa despachar as malas. Então, despacha ali, eu fico com todos os bilhetinhos, ok. Voltando para o cronograma. Tomar o café da manhã. Eu sabia que eram 40 minutos do aeroporto até o hotel, certo? Então, eu coloquei. E eu sabia que a gente tinha que passar o som até 11h30. 11h30 era o limite. Então, quanto antes eu chegasse para passar o som, e ele já ia estar pronto a partir das 9h, eu já tinha combinado com eles, então, a partir das 9h eles estariam prontos para passar o som. Porém, eu não poderia chegar, como muitos produtores fazem, sair do aeroporto direto para passar o som. Porque se eu vou direto passar o som, eu acabo 10 horas, 10h30. Eu volto para o hotel, já não tenho mais café da manhã. Aí a minha equipe, inclusive eu, vai ter que pagar do bolso para comer alguma coisa. Porque você não vai esperar até o almoço estar pronto, um restaurante estar pronto que só abre 11h30. Sacou? Você já está morrendo de fome. Você está morrendo de fome, a sua equipe está morrendo de fome, ela não rende. Então, primeiro, mandei para tomar café. Liguei para o hotel e falei, a gente não vai tomar café no outro dia, porque a gente não vai dormir aí.
acabou o show aqui, depois ali, ó, 8h45 é o meu embarque para voltar, para ir para São Paulo. Tinha outro show. Podemos mudar, tomar um café hoje? Ah, não, pode sim, tá tudo certo. Ok. Chegamos lá, tomamos um café. Galera, rapidão, vamos tomar café o mais rápido que a gente puder. Sair 9 horas da manhã, sai do hotel, vai para o evento, porque é a passagem de som. 11h30 da manhã é o fim da passagem de som. Por que eu coloco 11h30? Porque não pode passar das 11h30. 11h30 tem que parar. Então eu coloco ali, 11h30 é o fim da passagem de som, sacou? A gente vai sair dali e vai para o almoço. 12h30, fim do almoço, vai para o hotel, dormir, descansar, tomar um banho, quem quiser fazer o que quiser. Ah, mas eu não quero almoçar. Beleza, eu saio com a van, se por acaso, né, depois que eu mandei esse cronograma, chegou lá na hora, acabou a passagem de som, alguém falou, eu não quero almoçar. Então eu mando a van para o hotel, deixo o cara para o hotel, quem quer almoçar? Ah, ninguém quer almoçar. Beleza, van, então só preciso de você, tal horário para voltar para o evento. Sacou? Ah, não, eu quero almoçar, mas eu planejo que tem esse tempo de almoço. Se no dia ninguém quis, a gente tira essa função. Então, coloquei lá, 14h30, saída do hotel. Saída 1, que são o quê? É a equipe realmente técnica. Mesmo tendo 2 cantores que a gente considera como artista, eles fazem parte da equipe em relação ao cronograma. E eles fazem parte da equipe em relação ao transporte, à van. E eles também fazem parte da equipe em relação ao hotel. Coloca os outros em outro hotel, por isso que eu tenho 2 transportes. E os cantores vêm com a gente. Então, eu coloco a saída 1 do hotel, a equipe técnica, saída 2 são os cantores. Para que eu vou fazer o Jenner e Azul chegar antes para fazer o quê no camarim? E outra, eles têm as funções deles também, que eles têm que estar descansados, eles têm que estar bonitos, eles têm que estar com a cara bem, com o rosto bem. A Azul é uma mulher, ela tem que se maquiar, enfim. Então, a segunda saída, 3h45, o showtime é 18 às 19h30, certo? 20 horas até a gente sai do show, porque eu precisava chegar no aeroporto, 20h30 eu tenho que chegar no aeroporto. 20h30 eu tenho que chegar no aeroporto, se por acaso tiver algum atraso, eu tenho que entender que 20 horas eu tenho que sair, porque eu já calculei que do local do show até o aeroporto são 30 minutos. E eu tenho que chegar a 20h30 porque 20h45 eu embarque, ou seja, ainda tenho só 15 minutos para despachar. Então, esse cronograma é muito arriscado. Com isso, você tem que ficar no pé. O seu horário do show é 18 às 19h30, você tem que entrar às 18, velho, porque se você não entrar às 18, você vai ter que sair às 7h30 de qualquer maneira. Você vai entregar um show menos do que é o seu show para o contratante, ele não vai querer. Então, você também tem que ficar no pé do contratante, no produtor do evento, para que funcione às 18 horas. Mano, você está ligado que o meu show tem que entrar às 18, eu tenho que apertar play às 18. Se você apertar play às 18, o que você, como produtor, diante da gig que você tem que fazer para começar o show? Cada um é uma coisa. Uma gig X é um tempo, um DJ é outro tempo, sacou? Que você precisa de preparar para apertar o play. Sair a banda, a atração anterior, para você preparar e apertar play 18 horas, sacou? No caso meu, eu preciso de pelo menos 15 minutos. Então, mesmo quando é um festival com DJs, só DJs, eu peço 10 minutos, no mínimo. Porque o DJ vai sair, eu vou limpar o palco, tirar as coisas de bebida, arrumar o palco do jeito que eu preciso, colocar as bandeiras deles para identificar que eles são jet lag, organizar os CDJs, limpar de sujeira, colocar os pendrives deles, verificar de novo se o equipamento que a gente já passou o som, se está tudo do jeito que a gente deixou mesmo, sacou? Ah, beleza, põe. Então, na hora que eu chego ali, a primeira coisa que eu ponho um pendrive e aperto a música trilha de passagem de mudança. Eu já tenho uma música que tem 7 minutos, que ela é a trilha de mudança. Então, eu clico lá, tem esse tempo, né, para começar o show. Tenho um exemplo 2, que é o do carro dos artistas. É um pouco mais simples. No caso do meu, é um pouco mais simples. Então, um deles era muito simples nesse dia. Eles iam chegar no aeroporto 13 horas, eles iam almoçar na casa do empresário, que era nessa rua aqui. O empresário deles era de Curitiba, eles iam almoçar na casa dele. Eles iam assistir o jogo lá, ia sair após o jogo direto para o palco, e depois do palco direto para o... Eles não iam ficar no hotel. Beleza, sacou? Então, está feito o cronograma simples. Próximo passo, Rider Técnico, mapa de palco, é o documento mais importante que realmente vai facilitar a vida de vocês e vai resolver a vida de vocês, né, de um produtor. E a gente primeiro vamos falar de um Rider Técnico. Esse Rider Técnico que eu trouxe aqui é do artista Vitor Clay. A gente tem uma amizade
um pouco grande, enfim, não eu e o artista, mas eu e a equipe do Bruno, né, do Vitor, o Bruno, que é o irmão dele, empresário, a gente se dá super bem, enfim, já se cruza na estrada muito tempo, muitos anos. E eles super colaboram e acham legal compartilhar, e acham legal, e a gente teve, inclusive, quem me segue no Instagram, viu que o Sagu, que é o produtor técnico deles, é o produtor de estrada deles, e a gente colaborou com algumas informações de como que o Vitor Clay faz na estrada, como que eles resolvem a vida do Vitor Clay na estrada. Então, o Rider Técnico é um documento onde você vai colocar o número de canais que você precisa, certo? Quantos canais na mesa você vai usar, de quais instrumentos, o tipo de microfone ou equipamento que vai usar para chegar até a mesa, né? E o tipo de suporte que você vai segurar esse microfone ou esse equipamento que vai levar até a mesa. Então, ele é muito fácil, ele é muito simples. Basicamente, ele é formado por essas 4 categorias aqui, ó: canal, o instrumento, o microfone ou o equipamento que vai conduzir até a mesa, né? Que às vezes pode ser um direct box, enfim, e o tipo de equipamento de suporte que ele vai usar, o pedestal, né, que ele vai usar. Então, isso ele conduz para o técnico de som ou para o produtor técnico realmente o que você vai usar. O que é importante vocês saberem disso aqui e orientarem os artistas de vocês e levarem para a estrada. É coerência com o que realmente funciona. O realmente você vai usar. Não adianta você ser uma banda pequena que você vai colocar aqui no baixo, que você vai usar um DI e um microfone de baixo. Um DI e um microfone de baixo, você vai usar um microfone para o amplificador de baixo quando você faz um festival. Quando você faz uma casa desse tamanho aqui, onde só tem um sub de cada lado, você não precisa ter um microfone para captar o amplificador de baixo. Você não precisa ter um microfone com essas características de soar essas frequências. Entendeu? Então, se você pede isso e você faz show num lugar onde que não contempla, o próprio técnico local ou produtor local, ele já te discrimina. Fala, mano, esse cara não sabe, alguém fez esse rider para ele, ao tamanho dessa banda, e ele está viajando, sacou? Não é assim que é. Então, você tem que entender o tamanho do que você faz. Ah, mas eu tenho um rider padrão. Beleza, você já vai avisar o cara. Mano, esse meu é o rider padrão para festival. Porém, eu estou ligado que a casa é assim, então vamos fazer o seguinte: os over, já não vamos usar os canais de over da bateria, porque eu sei que não precisa, não vamos usar, não, sacou? O cara já se antecipa e fala, explica para o cara. Aí ele olha e fala, ah, beleza, é um cara que entende e que está resolvendo a situação, sacou? Não é um cara que vai chegar aqui e fala assim, não, eu quero isso, porque tem que fazer... Mano, você nem sabe exatamente o porquê que está funcionando, você está pedindo isso então. Sacou? Então, muito importante separar. Ah, minha banda é uma bateria, baixo, guitarra e um cantor tocando violão. Então, beleza. Bateria você vai usar o quê? Ah, o cara usa um bumbo, uma caixa, um tambor, um surdo e os pratos. Beleza. Então, o que você tem? Um canal para o bumbo. Tem bandas que usam 2 canais para o bumbo, mas é o que eu te falei. Por quê? Porque eles usam 2 tipos de frequência. Um sub-grave e o outro que vai captar um pouco mais do kick. Então, eles usam 2. Mas, mano, você vai fazer esse aqui. Você não vai precisar, porque um microfone já vai contemplar as frequências que a casa precisa, que o sistema precisa. Então, beleza. Então, você vai usar um microfone para o bumbo. A caixa. Normalmente, você usa 2 microfones. Para o som da caixa, para o top da caixa e para a esteira da caixa, que vai dar a parte mais aguda da caixa. Ok. Tem lugares que você não precisa desses 2 microfones. Tem lugar que você não precisa nem do microfone da caixa. Quanto mais você saber disso, você entender o porquê de cada equipamento e o que ele corresponde, as frequências que os microfones captam, o que o seu instrumento produz de som e o ambiente que você está, aí você vai conseguir falar para o cara, não, mano, meu grupo de pagode, eu sou produtor do Lulu Melo, ele vai tocar aqui, mas, ó, então vamos fazer o seguinte, tem uma mesinha de 16 canais. Não, então faz o seguinte, não precisa do microfone do surdo, não precisa do microfone das congas, mas eu não preciso do timbal, mas daí você põe o microfone no pandeiro, sacou? Você vai entender o que precisa ser amplificado naquela situação e você vai aplicar naquilo lá. Se você quiser, você consegue até com o cara na hora escrever à mão o rider.
Você pode escrever para o cara ali, ó, canal 1, então faz o seguinte, ó, quantas vezes eu fiz isso com o Paulão? Ó, Paulão, vamos fazer, ó, 1 é aqui, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o 2 põe isso aqui. Não, faz o seguinte, aí no canal tal, mas daí vai mudar a página da mesa. Então para ficar mais fácil na mão do cara. Sacou? Você tem que entender também a mesa que você está usando, a situação toda que você está usando, para você facilitar a vida do seu artista, para você facilitar a vida do contratante, no caso os produtores locais, e você ter um bom resultado, o melhor resultado possível. Voltando para o exemplo comum. Bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, o surdo, no caso, a gente está no 21, você não precisa do over, certo? 6 canais para bateria. Mas eu quero o over, porque, sei lá, os pratos são ruins. Beleza, se os pratos não aguentam ter uma sonoridade, põe um over ali, ok, vai contemplar. Não precisa, sacou? Não precisa, porque não precisa. Se quiser ter, o Paulão vai colocar, o Marcinho vai colocar, sacou? Mas necessariamente não precisa. Mas os caras usam fone e daí não dá para ouvir realmente do ambiente. Então beleza, põe um ali mais pelo fone. Ok, fechado. Então a gente tem 6 canais de bateria. O 7º canal, baixo. 8º canal, violão do cantor. 9º canal, guitarra do cara. A guitarra do cara é pedaleira ou é amplificador? É uma pedaleira no amplificador. Mas espera aí, qual pedaleira que é? Como que é o melhor o som? Os Bela Shoes usam duas pedaleiras. Eu não tiro o microfone, eu não capto o som da guitarra pelo microfone do amplificador. Eu capto pelos LR da pedaleira. Porque aquele canal é o mais limpo. Então, beleza. E eu não preciso não tenho o som do amplificador. Sacou? Eu quero direto o som da pedaleira. Os caras passaram dias, horas, sei lá, meses fazendo aquele setup de som. Tiro aqueles 2 LR. Então, é um LR da guitarra do Arthur, um LR da guitarra do Matheus. Sacou? Eu não preciso do microfone no amplificador. Não é porque eu vi na televisão. Não, é porque funciona assim. Sacou? Então, o amplificador, para eles, funciona só para o som do palco. Saca? Mas daí eu vou usar pedal. Eu uso um set de pedal. Beleza. Se você usa um set de pedal, então você precisa captar o som do amplificador. Sacou? Algumas, mas eu tenho um amplificador que é estéreo e os meus pedais são estéreo, então eu preciso que realmente tenha 2 microfones. Ok, você entendeu. Aí você colocar 2 microfones, um em cada alto-falante, e você vai ter que lembrar e vai avisar o técnico, esse som dessa minha guitarra é estéreo, o meu amplificador é estéreo, então eu preciso de 2 microfones e eu preciso que você faça o pan do PA. Entendeu? Então, tudo que você quanto mais informações técnicas você souber, mais você vai ter resultado. Então, os Bela Shoes tiveram um resultado muito grande por conta disso, porque a gente aplicava as técnicas para fora. Então, quando o cara que estava ali fora, ele ouvia aquele som, o timbre da guitarra e aquela hora, era absurdo, porque os 2 são 2 canais. Então, o canal o Willy sempre foi nosso técnico. Ele colocava a guitarra do Arthur, que fica desse lado. Um canal no centro, o outro canal ele colocava mais para cá. Lá do outro lado, se você estivesse ali, você ouvia um pouco da guitarra do Arthur, mas você ouvia mais a guitarra do Matheus, que o Matheus está desse lado. Então, a guitarra do Matheus, o canal ia no meio e o outro um pouco para cá. Então, na verdade, não ficava no meio, ficava um pouco assim, né? Porque se colocar os 2 no meio, ele vai cancelar a fase, isso aí. Então, o Willy colocava lá, sei lá, 10 graus aqui e 45 aqui, 10 graus aqui e 45 aqui, sacou? E isso, a gente tinha um resultado absurdo nos sons da guitarra, porque os caras faziam a pedaleira e daí vinha para fora. Então, quantas vezes a gente tocou em amplificador que nem é tão bom, nem é tão potente, né, e saía uma sonzeira. Então, esses detalhes, é legal que você também, como produtor, entenda e busque isso no seu técnico, isso no técnico da casa e por aí vai. Então, completando, enfim, você vai colocar o tipo de microfone. Cada vez que você entender mais, você vai saber o tipo de microfone que você vai usar para melhor aquele instrumento, captar aquele instrumento, sacou? Não sabe, irmão, opta pelo 58, sacou? Não sabe, opta pelo SM58 da Shure, ok. Mas você tem que saber, não é uma coisa que você, não vou saber. Não, você tem que saber, você tem que buscar essas informações, sacou? E também aqui, que eu falei, o tipo de pedestal. Então aqui você pode... Aqui é a relação que você faz. Por quê? Porque você chega aqui, você vê os pedestais que tem.
Então, você vai falar, então eu preciso do pequeno para o bumbo, para isso. Você vai saber jogar com aquele time que você tem. Se, por acaso, tiver pedestal diferente do que você precisa, aí você sabe adaptar. Então no bumbo, então vamos fazer o seguinte, no bumbo eu não vou pôr pedestal, vou colocar o microfone lá dentro. Sacou? Vou sentir o som, vou ver como que funciona aqui. Não deu, realmente eu ponho para você otimizar o que você tem. Isso eu também estou dando dicas para vocês que vivem no dia a dia, que não é o mainstream. O mainstream que você pediu ali vai ter. Sacou? Vai ter. Basicamente vai ter. Se tiver uma ou outra coisa diferente, é a marca ou o modelo X e tal. E as vias de monitor. As vias de monitor também são muito importantes que você fale e mostre para o técnico onde que você quer, de qual forma que você quer e tudo mais. A gente vê também muitos artistas de nível base tentar querer colocar isso aqui, LR na via para os artistas dele. Não vai adiantar se você colocar isso se você não tiver um técnico de som, se você não tiver uma mesa, se você não tiver uma estrutura para atender isso aqui. Então, ele está dizendo aqui que ele quer na via 1, ele tá usando aqui quantas vias? 11 vias, 14 vias. A X32 é uma mesa da Behringer que faz 16 canais. Ok, só que aqui ninguém mais usa, só o Victor Clay. Sacou? Ninguém mais vai usar, porque tudo ele está usando fone, um sub de batera, tudo é fone. Não tem uma, né? Não tem uma só, e o side fill. Então, ninguém mais vai ouvir, nenhuma outra banda que for usar tem que ter uma mesa superior para ter outros canais para outra banda, saca? Outras vias. Então, isso aqui é do Victor Clay, eles viajam com a mesa deles, então eles conseguem contemplar isso aí. Então, o que eles têm o LR? O batera vai ouvir em 2 vias, sacou? Se o guitarrista, como a gente vai mostrar aqui para vocês aqui no mapa de palco, o batera aqui. Então, o batera ele fica aqui, né? Tá mostrando aqui. Aqui está o baixista. No caso, no fone, ele vai colocar o baixo no meio mesmo. Mas ele vai colocar o som do guitarrista e do teclado, ele vai colocar para cá. Ele vai colocar do lado da via, que é o 2. Sei lá qual que é o R dele, sacou? E por aí vai. Vocês, a gente que está no dia a dia comum, é viável que a gente coloque uma via para cada um. O Bela Chu também usa uma via para cada um, sacou? Usa tudo fone, mas usa uma via. Então, uma via para o batera que ele vai ouvir os sons que ele quer, as voltas que ele quer. Se a gente é caixa, então você vai colocar também. Então, você vai falar, vem aí, vai tocar com o Paulão. Fala, Paulão, eu quero usar, são quantas vias que você tem disponíveis para as caixas? Eu tenho 4 caixas e dá para fazer 4 vias, uma separada para cada um. Então beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos puxar um cabo de fone para o batera, vamos puxar uma caixa de monitor para o baixista, uma caixa para o guitarrista e uma para o cantor, pode ser? Não, então, ou melhor, prefiro que o cantor tenha 2. Mas pode ser mono? Pode ser as 2 sendo a mesma via? Pode. Então tá bom. Então, ele vai usar 2 caixas para cá, usando a mesma via. O guitarrista aqui. O baixista pode pôr fone também. Ele gosta de fone. Então, vamos pôr fone no baixista. E você entender e fazer isso funcionar. Sacou? Quando eu faço um festival, quando eu sou o produtor de palco no festival, no caso de hoje, mais tarde, vai acontecer um evento que são 3 bandas e eu sou o produtor do evento e o produtor do palco, saca? Eu vou junto com o técnico da casa, né, que é o Marcinho, vou fazer funcionar o que tem aqui para contemplar da melhor forma as 3 bandas. E todas as 3 bandas vai usar do jeito que elas precisam. Só que para isso detém uma qualidade técnica dos 2. Tanto minha de organização, de saber os 3 riders e como pode funcionar melhor, quanto do técnico, que é o Marcinho, para fazer isso funcionar e falar, então tá bom, mudar as cenas, salvar as cenas, porque se essa caixa vai atender um guitarrista e na outra banda essa caixa vai atender um baixista, são outras exigências de sonoridade que ele vai precisar aqui. Sacou? E você também tem que entender isso. E por aí vai. Então, o mapa de palco, ele é realmente para você ilustrar as posições que você usa os instrumentos nesse palco. É exatamente isso. Não só o rider técnico não diz aonde que estão essas posições, e o mapa de palco não diz quantos canais, não diz quais equipamentos você precisa. Sacou? Então, você precisa dos 2, do rider técnico e do mapa de palco. Depende do projeto que você trabalha. Eu trabalho num projeto onde eu não preciso do mapa de palco.
Eu não preciso do mapa de palco. Mesmo assim, eu tenho um mapa de palco, porque eu mostro no desenho o desenho dos CDJs, que eu uso 4 CDJs e um mixer. Mas eu uso 4 CDJs como? Se eu falar para você que eu uso 4 CDJs e um mixer, você vai saber como que vai ficar cada lugar? Não, eu uso 2 de um lado, um mixer e 2 de outro, sacou? Posso usar 3 de um lado e 1 de outro. Diferente. Então, eu tenho um mapa de palco para mostrar para o contratante, para o produtor, como que eu uso. O quarto passo é o camarim. Tanto com artistas que não têm camarim ou não têm produtores e produtores que também não têm um artista que consiga ter um camarim ou vice-versa, é importante você saber, no caso, é viável você saber a importância do camarim e para que serve o camarim na vida de um artista. O camarim ele serve realmente para o artista se preparar para apresentar a melhor performance dele. O porquê que em Campo Grande, uma banda de Campo Grande, com cachês da realidade de Campo Grande, eu consegui em 100% dos shows do Bela Shows em Campo Grande, eu consegui camarim para os Bela Shows. Porque eu explicava e mostrava o porquê que eu precisava daquilo e usava da forma coerente. Então, foi muitas discussões que eu tive com vários contratantes para fazerem entender o porquê que eu precisava do camarim e ensinar os Bela Shows como eles devem usar o camarim para que o contratante entenda que foi viável ele ter dado o camarim. Quantos de vocês tocam em Campo Grande ou conhecem artistas que tocam em Campo Grande que tocam por consumação? Né? E tocam consumação por quê? Porque você com certeza não sabe um argumento, ou não consegue um argumento, ou aquela casa realmente não contempla o tipo de trabalho de ter um show, né? Para você conseguir exigir, cobrar e fazer com que seja viável. Então, porque faltam argumentos e falta você entender. Como faltam argumentos, significa que muitos de vocês, quem está aí no mercado, não realmente entende a função de um camarim. Um camarim ele não é status, sacou? Um camarim ele é necessário para determinado tipo de situação. Se você é uma banda que faz show, a gente está aqui com o Luciano da Winchester, eles fazem show, eles não tocam, não faz uma apresentação, é um show. O Bela Show fazia um show. Não era uma apresentação, era um show. Então, você ia no show do Bela Show, inclusive vai ter hoje, você vai ver um show. Ele tem uma ordem, ele tem um contexto, ele tem um conceito e ele precisa de algumas coisas. Então, a gente como produtor, a gente faz funcionar essas coisas para que o projeto, o objetivo final, que é o show, se conecte realmente com o público. Agora, não vai adiantar você pedir um camarim se você chegar no camarim, deixar essa mochila e ficar jogado, largado no meio da galera. Quando a gente fala assim, meu, o que você tá de sacanagem comigo? Você pediu um camarim com bebida, com não sei o quê, mas você fica no meio da galera fazendo nada. Ou, tipo assim, você põe todo mundo para dentro do camarim fazendo bagunça e o caramba. Tipo, não é para isso, entendeu? É para quê? É para o cara se preparar. É para o cara chegar mais cedo, e eles chegam mais cedo, chegar todo mundo no mesmo horário, combinar as coisas que precisam para o show, né, fazer o que precisa fazer de merchan ou de publicidade, enfim, e fazer acontecer, tanto o antes quanto o pós. Né? Então, eu trouxe aqui também um rider de camarim. No caso, o nosso rider de camarim do Jetlag, que foi eu que elaborei, ele é muito elogiado pelos contratantes, pelos produtores locais. Por quê? Porque ele é fácil, rápido e prático. Ele não está pedindo um churrasco com um churrasqueiro, sacou? Ele não está pedindo uma coisa exorbitante perante o que o artista é. Mas, enfim, eu falo do que ele deve ter do espaço físico, né, de mobília para funcionar, porque eu explico quantas pessoas fazem parte daquele camarim, vão estar naquele camarim, e peço a quantidade de bebidas e de comida que eu preciso. Né? Então, basicamente, eu peço uma garrafa de vodka, uma garrafa de uísque, uma garrafa de gin e uma garrafa de vinho. São 2 artistas, o Paulo e o Thiago. O Thiago não bebe, porém, quando ele bebe vinho.
Ele não bebe nunca. Nunca ele vai beber qualquer outro tipo de bebida. Mas se um dia ele estiver num restaurante, estiver tomando vinho, e ele chegar do restaurante direto para o camarim, ele vai continuar tomando uma taça de vinho por ali, sacou? Então, eu tenho que ter um vinho ali. Aí o contratante fala para mim, putz, o vinho, cara, você precisa realmente do vinho? Preciso. Porque é a única coisa que o Tiago bebe. Não tem como adivinhar que hoje ele não vai tomar um vinho, sacou? Em algumas situações eu falo, Vila Mix, 3 horas da tarde. Eles nunca pediram para reduzir nada, porque é o Vila Mix. Mas se ele me pedisse, eu ia falar, beleza, o vinho pode ser que não precise. Porque 3 horas da tarde, num calor de Goiânia, ele não vai tomar um vinho. Sacou? Eu tenho certeza absoluta que ele não vai tomar vinho. Então, você pode tirar o vinho, saca? Então, a gente também tem que entender o nosso artista, entender o ambiente, para ver o que você pode negociar ou não. Então, tem essas situações. Normalmente, ninguém pede para reduzir, no meu caso, ninguém pede para reduzir a bebida, e sim a alimentação, que já é ridículo. A alimentação é que eu peço refrigerante, aí eu peço frutas, né? Diversas, eu nem especifico quais são as frutas. Eu peço um mix de castanha, né? Não sei se vocês conhecem, nuts. Aí eu peço lanche natural, sem nenhum patê, nenhuma pasta, nada, porque eles não gostam. Então eu peço lanche natural com peito de peru, queijo branco, num pão de forma. Qualquer pessoa do mundo sabe fazer isso. O cara não precisa comprar, ele pode comprar e montar, sacou? Porque é muito fácil, prático, é saudável, os meus artistas são saudáveis, eles não comem porcaria, eles não comem pizza, não comem salgadinho, não comem nada, não comem porcaria. Então, eu tenho que fazer isso. Aí eu peço aqui, um pote de 1 litro de açaí, 3 pacotes de pipoca de micro-ondas e o micro-ondas. Muitas vezes os caras querem limar o açaí. Eu falo, mano, não dá para limar o açaí. Não é porque não dá, porque foda-se, eu sou um babaca. Não, mano, um açaí com 1 litro custa R$20. Qualquer cidade do Brasil tem um lugar que vende açaí, velho. Se não tiver, vai ter no supermercado. Tem um Extra, tem um Compre, tem qualquer rede de supermercado que vai ter um açaí, velho. Mas por que não dá? Não dá, porque se eles vieram direto do aeroporto, se eles não comeram, eles vão tomar o açaí é energético, o açaí ele te dá ânimo, ele te consegue sustentar e você sem precisar comer um monte, e é muito barato. Então eu consigo argumentar com o contratante, ele fala, puta, é verdade. Mas eu não tenho um freezer, não tenho onde deixar. Eu falo, mano, você não tem um lugar onde você armazena gelo na sua casa. Você tem um freezer de gelo. Bota o negócio lá, ou se você não compra na hora, tá ligado? O açaí fica de noite, cara. Então, você compra, sei lá, 8 horas da noite, coloca lá no congelador de onde você deixa o gelo. Então, já mostro para ele que não tem como ele querer abrir mão, saca? E daí eu justifico que eles realmente vão usar. Se não usar, não usou, tudo bem. Não tem como adivinhar o que o meu artista vai querer, sacou? Ou que a minha equipe vai comer ou não, não tem como adivinhar. Mas eu faço isso e eu quero dizer para vocês, né, nessas palavras, entendam a função do camarim. Quando vocês forem pedir, usem de forma coerente. Não adianta você pedir um camarim para um cara que não está querendo te dar, e você realmente conseguiu o camarim, e você vai fazer uma zona no camarim. Você não vai conseguir ter o camarim de novo, cara. Sacou? Não vai. Então, você tem que entender. Mas, enfim, eu só quero dizer que nós, como produtores, a gente tem que ter essa função de lembrar o nosso artista de que está nas mãos dele. Ele tem que saber usar. Fala, mano, eu consegui o camarim para vocês, mas, mano, vamos chegar no horário certo. E, sem convidado, sem não sei o quê. Porque se você meter o convidado lá, o cara vai ver que os seus convidados estão tomando a bebida que ele pôs para você. E ele está deixando de comprar no bar dele. Então, você consegue entender que, para a cabeça do contratante, isso não é legal? Porque ele já não entende que você está colocando... E outras coisas que a gente sempre conseguiu também são a lista de convidados. E o cara falava, não tem como dar a lista de convidados. Não vou, não, cara. Não, mano, você vai me dar a lista de convidados, não é para os meus amigos irem no show e ficar... Não, é para minha esposa, é para minha namorada, é para minha tia, que são pessoas que não vão pagar se fosse uma situação comum. Ela não vai pagar, então você não conta com esse dinheiro. Ele não está no seu bolso, esse dinheiro. Ele não está para chegar no seu bolso. São pessoas que não vão comprar o ingresso. Elas não, se não tiverem, elas não vão comprar. E outra, caso elas
estiverem lá, elas vão consumir no seu bar. Então, você está vendo por que é importante eu ter essa lista? Está vendo por que funciona dessa maneira? Eu queria falar para vocês que o camarim, sim, é importante, desde que você saiba usar e argumentar ensinar o seu artista, se ele for de um nível médio, pequeno, ensinar o seu artista a usar esse camarim para você conseguir ir de volta. O quinto e último passo, né, é o atendimento. O atendimento também é importante e quando o produtor entende essa função, ele consegue promover esse atendimento para o artista. Então, o atendimento é importante você combinar com o seu artista se ele quer fazer antes ou depois. Se ele vai fazer antes, significa que ele tem fãs. Porque daí você, antes de entrar no palco, as pessoas querem tirar foto com você, significa que você é um artista grande. Se você é um artista que está crescendo, que está criando essa expectativa, o produtor, junto com o artista, vai entender e vai começar a fazer, vai fazer depois. Então, depois ele vai atender, sacou? E daí você fazer esse processo. A imprensa foi a mesma coisa. Eu ia para uma cidade X e eu ligava na rádio, eu entrava em contato lá, não sei quem, não sei onde, lá na internet, achava o Instagram, achava uma coisa, e falava com a galera, tudo bem? Então, o Jetlag vai estar tocando aí e tal, não sei o quê. Vamos fazer uma entrevista com eles, você quer, né, a gente dá umas cortesias para vocês, aquela coisa, pá. E a galera começou a aceitar, outros não tinham interesse, outros tinham, pá. Hoje a gente tem uma demanda. Hoje eu tenho uma demanda, eu recebo por e-mail. Não, se você não teve por e-mail, não dá. Se eu tenho, de repente, uma demanda grande, se eu não recebi antes por e-mail, nem nenhuma solicitação antes, eu não consigo atender. Basicamente, normalmente, eu consigo atender todo mundo. Só quando é muito corrido, porque a carreira de DJ e de MCs são muito corridas, né? Diferente de banda, diferente de dupla, não é tão corrida, porque você não tem 2, 3 shows na mesma noite, né? Então, quando você tem assim, é um pouco mais difícil. Mas é só para vocês entenderem que essa é uma função muito grande e que se você sabe e se você entende isso, você consegue proporcionar para o seu artista essa demanda. O produtor entender que você tem essa demanda, que tem esse material e ir atrás. Não vai esperar que a rádio venha atrás de você, porque ela não vai, a menos que sua música estoure sozinha, certo? Então, vocês têm essa liberdade, essa autonomia de vocês irem atrás e buscarem, cavarem, né, essas oportunidades e chamarem essas pessoas, inclusive fotógrafos, influencers e por aí vai. Falou, mano, tem, né, um cara estourado na internet, mandar um inbox para ele, falou, os caras estão te convidando para ir no show, para entrar no camarim, vai entrar de graça, vamos lá. E aí você pode... O cara vai também entrar, postar, fazer um stories e por aí vai, e essa demanda é muito importante. Então, no camarim, voltando lá no camarim, que contempla o atendimento, é importante você ter a situação do backdrop, de objetos que fazem com que o camarim seja apropriado para a banda e que a banda também, o artista, ele se sinta em casa. Porque pensa um artista que viaja todo final de semana, de cada dia um tipo de camarim. Se ele não tem aquele backdrop, aquelas bandeiras, aquelas cortinas, cada parede, cada tipo de lugar é um tipo. Então, ele sempre vai chegar e vai se sentir, né? Cheguei no camarim, que bom, né? Cheguei em casa, né? E ele vai se sentir bem, sem contar que isso você consegue fortalecer a identidade do artista, ou daquela turnê, ou daquela situação do projeto que ele está trabalhando, e você vai surpreender quem entrar. Então, quem entrava no camarim do Bela Show na época, via que tinha um backdrop, já via que tinha uma logística, falava, vamos tirar foto, até o Chapa brincou, eu vou comer sushi no camarim do Bela Show. Porque sempre tinha e era surpreendente, cara, que banda que tem isso? Mas, a gente tinha parceiros, buscava, né, falava, vamos, você põe um camarim para mim lá, põe isso, põe aquilo, a gente posta isso, a gente faz aquilo. A gente também tinha condições de trocar favores, né? E cada projeto tem que conhecer aonde que ele consegue favorecer o outro e trocar favores, né, para você contemplar o seu projeto e também ajudar o projeto do outro, a situação do outro, e juntos crescerem, né? Então, a última coisa que eu queria dizer para vocês aqui é, o que eu estou falando o tempo todo, é que a chave para você entender que você está trabalhando com isso e que você pode mudar o mercado e que você pode mudar a situação do seu artista, essa
é a chave que eu quero que vocês entendam, que o produtor ele pode evoluir o cachê do artista, evoluir o projeto dele somente com uma coisa: postura. Então, em todo o processo que alguém me viu trabalhando ou que alguém soube de mim, eu não estou bebendo, eu não estou brincando, eu não estou fazendo bagunça, sabe? Tudo bem, eu já sou realmente um cara mais sério, um cara que leva as coisas mais sérias, beleza. Mas eu entendi que isso era fundamental. A postura convence o cara, o contratante, convence o produtor, convence o empresário de que você sabe do que você está falando, a forma com que você fala, o seu vocabulário, a astúcia com que você fala e você faz o seu trabalho, que é tudo isso que contempla a palavra postura. Então, a postura de um produtor ela é muito importante, né? Então, mesmo quando eu estou as pessoas me dizem que eu sou bravo. Até nessa foto parece que eu estou bravo. Nessa foto eu estava olhando para o Juliano, que era no palco do Henrique Juliano, ele estava passando o som, e eu estava olhando para ele para ver o que ele precisava de som, de volume, de instrumento, o que você precisa. E eu estou ali nessa postura. Então, muitas pessoas acham que eu sou bravo, que eu sou... tudo bem, realmente tenho um perfil que eu sou mais ranzinhas e tal, mas eu não sou bravo, eu não estou bravo naquele momento, eu não estou bravo trabalhando, não é uma coisa que me chateia, eu estou feliz trabalhando, só que eu estou atento, eu estou de corpo e alma, eu estou entregue naquele projeto, eu estou ali, sacou? Eu estou antenado, meu olho está muito antenado com tudo que está acontecendo. Então, a postura é a chave, a postura é a dica principal que eu tenho que dar para vocês serem o produtor. Com a postura, você vai entender que a sua roupa é muito importante. Tanto quanto você vai falar com o pai da namorada quando você se veste, quando você vai pedir um emprego formal, qualquer situação que você vai, você sabe que a imagem, ela contempla alguma coisa, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. A postura do produtor é ter uma postura profissional, coerente e estar de preto. É estar de preto, você tem que ser invisível. Muitas vezes eu fiz eventos, fiz shows, caraca, nem te vi. Massa, eu fiz o meu trabalho certo, porque eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é o resultado do trabalho do artista. Não é nem o artista que tem que aparecer, é o resultado, sacou? É você fazer um show e vender outro, né? E por aí vai. Então, a roupa, a veste, foi uma coisa que não que eu demorei, mas no processo todo, eu percebo hoje, olhando para trás, que eu vacilei em muitas ocasiões por conta de não estar com uma roupa adequada, por conta de não estar com acessórios adequados, por conta de não ter ferramentas adequadas, sacou? Então, é isso que eu queria contribuir com vocês. A postura é fundamental. A postura, ela realmente te leva a lugares onde que você não imaginava, né? Ela traz elogios, ela traz resultados, feedbacks muito positivos, somente com a postura, com aquele posicionamento de você, sou o produtor, estou aqui, tudo bem, prazer, sou o produtor do fulano, é assim, estou fazendo assim, sabe? Não é arrogância, não é nada, é a postura, né? Então, queria agradecer todos os loucuras que estão aí, porque é uma loucura trabalhar com isso, né? E muito obrigado vocês estarem aqui, e eu quero agradecer efetivamente a minha equipe, né? Liara, o Guará, a Cora, o Ieve, o Tiago, todo mundo que está envolvido no projeto O Produtor, e vocês que estão buscando conhecimento, que estão aqui, né, querendo evoluir profissionalmente, e isso é muito legal, e decidi realmente fazer em Campo Grande por ser a minha casa, né? Campo Grande é a minha casa, eu não moro mais aqui, mas é a minha casa. Eu vim de Minas, mas enfim, fui criado aqui, fui feito a minha carreira aqui, tenho um carinho muito grande por todo mundo, todos os artistas daqui, e podem contar comigo muito fato, sacou? Então, o nosso meio de comunicação vai ser o e-mail, vai ser através daquele link que vocês fizeram a inscrição, e eu vou sempre estar abastecendo vocês de todo o conteúdo que vocês precisam saber.